Bom dia, meus irmãos. Peço que as crianças venham aqui à frente. O tio Lucas vai me ajudar a controlar essa galera toda aqui na frente. Pessoal, alguém aqui já plantou uma plantinha, uma sementinha? Nossa, bastante. Para São Paulo é bastante gente, que legal. Hoje eu vou contar uma historinha da sementinha que aprendeu a confiar no bom fazendeiro. Era uma vez uma sementinha, ela morava na fazenda, ela morava lá com vários outros animais, várias outras sementinhas, e sempre ela via um fazendeiro entrar ali no celeiro, ir lá, pegar uma amiguinha, uma sementinha dela, e sair do celeiro. E ela nunca via essa sementinha de novo. E ela ficava com medo, e ela falou, nossa, onde será que essa semente foi? Mas todos os outros animais ali do celeiro falavam para ela, não se preocupe, o fazendeiro é bom, ele é um fazendeiro muito legal, ele cuida bem de nós, e ele cuida bem de todas as plantinhas, não se preocupe. Mas aquela sementinha sempre ficava meio preocupada e falava, nossa, um dia ele vai vir aqui e ele vai me pegar e eu vou sair, para onde será que ele leva essas sementinhas? E então um dia ela dormiu à noite e no outro dia, quando ela acordou, o fazendeiro veio e entrou no celeiro e foi lá pegar uma sementinha e dessa vez pegou ela. E ela ficou na mão do fazendeiro e ficou com muito medo e não sabia para onde ia. E ela foi, estava meio escuro e aí de repente ela viu o fazendeiro fazendo com a outra mão dele um buraquinho no chão e ele foi lá e colocou a sementinha lá dentro do buraco e cobriu ela com terra. E ela ficou no escuro. E ela ficou alguns dias ali toda sozinha no escuro e não sabia onde as pessoas estavam, onde estava o fazendeiro, o que ia acontecer com ela. Ela não conseguia enxergar porque ela estava debaixo da terra, mas o fazendeiro, durante esse tempo e durante vários dias, cuidava dela, colocava aguinha para ela, ia lá e trocava a terra, espantava os animaizinhos que tentavam ir lá e comer a terra em volta dela e às vezes tirar ela dali. E o fazendeiro estava sempre protegendo ela, mas ela nem conseguiu ver isso. Depois de alguns dias, quando essa sementinha acordou, ela já não estava mais no escuro. Ela estava acima do solo. Ela, na verdade, olhou para baixo e ela viu que ela tinha crescido e ela tinha se tornado uma plantinha. E ela falou, eu fui plantada aqui na terra e eu estou começando a crescer. E aí ela conseguiu ver o fazendeiro indo lá e colocando aguinha todos os dias para ela, espantando os passarinhos e os animais que iam lá tentar bicar ela, protegendo ela e cuidando dela de todas as formas possíveis. E com o passar do tempo, essa plantinha pequenininha foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e se tornou uma mangueira muito grande, cheinha de manga, muito gostosa. E agora esse fazendeiro vinha e sentava aos seus pés e aproveitava a sombra e pegava as mangas e comia as mangas dela. E ela agora produzia sombra não só para o fazendeiro, mas para os animais e para várias outras pessoas ali. E várias outras pessoas pegavam dos seus frutos. E ela então aprendeu que o fazendeiro era muito, muito, muito bom e que ela podia confiar no fazendeiro. Hoje a gente vai falar sobre uma festa que Deus falou para o seu povo cumprir. Ele falou, vocês têm que fazer uma festa. E o povo de Deus aprendeu que Deus é bom. Assim como o bom fazendeiro era com a sementinha, Deus é conosco. Ele é o bom pastor, ou o bom fazendeiro que cuida de nós, e Ele quer o nosso melhor. Ele quer nos abençoar, e Ele quer que nós cresçamos e sejamos fortes e belos, e que nós produzamos frutos, para as outras pessoas aproveitarem também. Tá bom? Então, presta atenção hoje no sermão, que eu vou falar do bom fazendeiro que cuida de nós. Tá? Podem se assentar. Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, como sempre, e
lermos e analisarmos a palavra de Deus e vermos o que Deus tem preparado para o nosso coração e para a nossa vida. No domingo passado, nós tivemos uma excelente exposição no capítulo 8 de Neemias até o versículo 12. E hoje, então, nós vamos terminar o capítulo 8 de Neemias, dos versículos 13 ao 18. Neemias 13 a 18. E eu não sei, eu acho que porque domingo passado eu estava sem os meus filhos, eles estavam em Brasília com a minha esposa, talvez eu consegui prestar mais atenção no sermão, e ele me impactou muito. E eu pensando, como que eu vou fazer para falar sobre o contexto, né, do que tem acontecido até aqui. Eu acho que o contexto que nos foi dado no domingo passado foi excelente. Então eu roubei ele para mim, adotei ele para o nosso sermão. Se você não conseguiu ouvir o sermão do domingo passado, você pelo menos vai saber o contexto e onde nós estamos, o que tem acontecido aqui em Neemias até o capítulo 8. Bom, nós vimos que o livro de Neemias pode ser dividido em duas partes, né? A primeira parte conta sobre a restauração dos muros de Israel, de Jerusalém. A segunda parte vai falar sobre a restauração do povo de Deus. Então, na restauração dos muros, o povo, eles retornam do cativeiro babilônico e a cidade está em ruínas. E eles, então, Neemias se dispôs à reconstrução daqueles muros, e nós vemos ali em Neemias um excelente modelo de liderança. Uma disposição em servir, uma habilidade como estrategista, uma capacidade de gerir aquelas pessoas que estão ali. Mas nós vemos principalmente persistência e resiliência à oposição. Nós vemos em Neemias um homem fiel à vontade e ao chamado de Deus, e que ele se mantém fiel a despeito da oposição. E então nós vemos Deus trabalhando e operando através de Neemias e através de seu povo. E aí, na segunda metade do livro de Neemias, nós começamos a ver, então, a restauração do povo de Deus. Eles não viviam como nação. A nação de Israel estava praticamente morta. Aqueles que estavam ali, eles não celebravam as festas que eram costumes deles, eles não liam a Bíblia como era costume deles, eles não estavam agindo e vivendo como uma nação ou como o povo de Deus. Daquela nação viria o Messias, por isso que era tão importante a reconstrução dos muros e, de fato, a restauração do povo de Deus. Mas eles se encontravam em grande miséria e humilhação. Essa descrição que nós temos lá no capítulo 1 de Neemias, do povo de Deus, quando a cidade está em ruínas, o povo também está em ruínas. E então nós começamos a ver aqui nesses capítulos, especialmente no comecinho, na primeira parte do capítulo 8, a restauração do povo de Deus através de um despertamento espiritual, a restauração da verdadeira adoração. E isso se vê por meio da palavra de Deus. Nós vemos como que a palavra de Deus tem que ser lida, entendida e obedecida. E nós vamos continuar hoje falando um pouco sobre a obediência à palavra de Deus e vamos ver os resultados dessa obediência, o comecinho dos resultados dessa obediência. Isso ainda vai continuar ao longo dos capítulos de Neemias também. Mas nós vemos então a centralidade da palavra de Deus na restauração do povo de Deus. E nosso texto é uma continuação dessa parte. Nós veremos aqui que Deus deseja abençoar o seu povo através da obediência à sua palavra. Deus deseja abençoar o seu povo através da obediência à sua palavra. Então, vamos ler, então, dos versículos 13 ao 18 do capítulo 8 de Neemias. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim, publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas,
como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, e na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa. E celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos que o Senhor trabalhe nos nossos corações através da Tua palavra. Nós vimos claramente como a Tua palavra restaura o povo a Ti, aqui em Neemias capítulo 8, e nós pedimos, Pai, que a Tua palavra nos restaure a Ti também. Que o Senhor esteja conosco, abra a nossa mente, abra o nosso coração, nos ajude a compreender a Tua palavra, mas acima de tudo nos ajude, Pai, a obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o que nós vemos aqui, então, é que Deus deseja abençoar o seu povo através da obediência à sua palavra. E nós veremos isso, existe uma alegria que é resultado da obediência, que é só resultado da obediência, que nós não conseguimos ter de nenhuma outra forma. Vemos o caráter aqui do bom fazendeiro. Qual que é a intenção de Deus para com o seu povo? Desde antes, no capítulo 8, lá no comecinho, nós vimos que o povo se reúne, eles vão a Esdras, eles pedem que Esdras leia a lei para eles, eles ficam de manhã até meio-dia lendo a lei, vários escribas e sacerdotes estão explicando a lei ao povo, e então, ao compreenderem a lei e terem essas horas da Bíblia sendo lida a eles, eles começam a prantear, a chorar. Provavelmente foram convencidos de alguns pecados ou reconheceram que essa lei não havia sido lida por tanto tempo. Mas em meio a esse choro e esse pranto, lá no versículo 10, ainda do capítulo 8, os sacerdotes e os escribas que estão no meio deles se voltam a eles e falam: não é hora de vocês chorarem. Não é hora de vocês estarem tristes. Na verdade, vocês deveriam estar alegres. Vocês não deviam chorar agora. A lei do Senhor está sendo lida a vocês. E olha só no finalzinho do versículo 10 o que diz, a razão pela qual eles não deveriam chorar. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. E é uma porção tão pequena desse versículo e tão pequena da parte que nós lemos sobre a palavra de Deus, e se nós lermos rapidamente, isso passa batido, mas esse versículo é importantíssimo para o povo de Deus. A alegria do Senhor é a vossa força. A intenção de Deus é de abençoar o seu povo, é de fazer com que eles parem de chorar e que eles tenham alegria agora. Trazer eles da escravidão à liberdade, das trevas e das tristezas, agora a luz e a alegria verdadeira. Agostinho falava que seguir a Deus é o desejo da felicidade, e alcançar a Deus é alcançar a própria felicidade. Outro pastor, Henry Spence, também dizia que Deus é tão cheio de alegria que ele encontra júbilo até mesmo em nós. E isso é verdade, a Bíblia diz isso para nós, que Deus se alegra em seu povo. Deus jubila com o seu povo. Deus é um Deus alegre. A Bíblia diz que Deus é um Deus abençoado. Ele é um Deus perfeito. Claro que ele é alegre. E ele quer, a intenção dele é abençoar o seu povo.
Deus se deleita no seu povo. Isso nós vemos em Sofonias, capítulo 3, 17. Olha só como fala sobre Deus essa passagem. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus se alegra com o seu povo. Você já pensou nisso? Você já pensou que a intenção de Deus para com a sua vida é de torná-la alegre? É de te dar a verdadeira alegria? Nós falamos tanto que Deus nos traz das trevas à luz, da escuridão à liberdade. E quantas vezes nós nos esquecemos que o caráter de Deus é bom? A sua disposição para conosco, para com o seu povo, é boa. E Ele quer nos abençoar. E Ele quer nos abençoar através da obediência à sua palavra. É porque Deus quer nos abençoar que Ele nos entrega a sua palavra. Vocês se lembram? No começo do capítulo, que o povo ali, eles vão ler a Bíblia, eles vão entender a Bíblia, e aí eles começam a obedecer a Bíblia. E essas são etapas necessárias para o obedecer. Eles leem, entendem e obedecem. E aí, então, no versículo 12, olha só o que acontece. E então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. A alegria é o resultado da leitura e da compreensão da palavra de Deus. E agora, conforme o povo de Deus começa a não somente ler e entender essa palavra, mas a obedecê-la também, essa alegria continua a aumentar. E Deus continua a operar e a trabalhar na vida de seu povo. A alegria começa com a compreensão das Sagradas Escrituras e aumenta à medida que essas Escrituras são obedecidas. Olha só agora dos versículos 13 a 18, na nossa porção desse capítulo 8. O primeiro versículo, versículo 13, diz assim: No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isso para atentarem nas palavras da lei. Eles se reuniram novamente. Então, eles haviam o dia anterior passado metade do dia lendo a palavra. Eles então se entristeceram, os sacerdotes e os escribas mandaram eles de volta à casa deles, falaram, vão comer, vão se organizar, não fiquem tristes e se preparem. E aí no próximo dia os homens, os sacerdotes, os escribas se reúnem novamente e eles pedem para Esdras continuar a ler a lei para eles. E aí enquanto eles estão lendo, eles leem, então, sobre a festa dos tabernáculos, que deveria ser cumprida durante o 7º mês. Mas no versículo 13 nós temos ali o povo se reunindo novamente para ler a palavra de Deus. E olha só no versículo 18, a primeira parte do versículo 18. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último. E no meio disso, no meio desses dois versículos, você tem a descrição da festa dos tabernáculos. E como o povo obedeceu a palavra de Deus e como eles, então, cumpriram a palavra de Deus e festejaram. E tiveram alegria e relembraram do que Deus havia feito para com eles. Eu já falei sobre isso em algumas escolas bíblicas dominicais, eu não sei se alguém de vocês vai lembrar, eu espero que sim, mas quando você tem o primeiro versículo e o último versículo falando sobre o mesmo tema, como nós temos aqui, versículo 3º fala, 13º eles estão lendo a palavra de Deus, 18º eles estão lendo a palavra de Deus de novo. Isso forma eu vou falar sanduíche, é a palavra não técnica. A palavra técnica é inclusio. Inclusio. Isso fecha, você tem o pão no versículo 13, o pão no versículo 18 e a carne que está no meio.
Tá? O que isso passa para nós? Que tudo isso que veio, tudo isso que aconteceu com o povo de Deus, essa alegria e essa festança do povo de Deus, veio através da palavra de Deus. Veio através da obediência à palavra de Deus. O que você encontra no centro disso é a festa dos tabernáculos, que Deus deseja abençoar o seu povo. Além do mais, e que Deus deseja abençoar o seu povo através da obediência à sua palavra. Além do mais, quando a gente pensa que Deus quer nos abençoar, se você parar algum instante e pensar em como que o reino de Deus é descrito, ou até mesmo no primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, foi numa festa, onde ele transforma a água em vinho. A festa ia acabar, o vinho tinha acabado. Aquilo, especialmente ali naquela cultura, o vinho acabar significaria que um casamento provavelmente acabaria também. E não iria muito bem, não seria muito legal. Além do mais, haviam vários convidados ali que estavam aguardando que a festa continuasse. Então Jesus vai e ele transforma a água no melhor vinho que todos já experimentaram, numa festa de casamento. Que um dos grandes momentos, um dos momentos mais felizes da vida de alguém. É aí que Jesus realiza o seu primeiro milagre. Além do mais, a parábola das bodas em Mateus 22 descreve o reino dos céus a um senhor, um rei que celebra as bodas de seu filho. E ele então manda chamar todas as pessoas a virem, os convidados a virem e participarem do grande banquete, de uma festa, de um grande banquete com todos ali. O reino dos céus é frequentemente descrito como um grande banquete, onde nós estaremos reunidos finalmente com o nosso Deus e teremos relacionamento verdadeiro com Ele. E onde nós festejaremos que nós estamos junto com o nosso Deus. Mas Deus não deseja apenas nos abençoar. Deus deseja nos abençoar através da obediência à sua palavra. É frequente, um tanto quanto frequente, ou comum aqui no Brasil e em outros lugares deve ser também. Eu não vi isso nos Estados Unidos, mas tenho certeza que outros países também o fazem. Talvez você ir na casa de alguém e você ver uma Bíblia aberta e parada na mesa, em alguma mesa, ou um instante, alguma coisa. E aquilo ali é para espantar os maus espíritos. Meus irmãos, seria muito mais proveitoso se aquela Bíblia fosse lida, entendida e obedecida. Na verdade, você deixar a Bíblia aberta sem lê-la, com certeza os demônios ou os maus espíritos ali já memorizaram aquela porção da Bíblia. Cabe a você agora memorizar. O que você está fazendo é só eles estão tendo um conhecimento maior da Bíblia do que você. A nossa Bíblia deve ser lida, entendida e obedecida. E todas essas partes são necessárias para nos alegrarmos verdadeiramente em Deus. Estava conversando com meus pais e comunico isso com alguns de vocês algumas vezes. É tão bom. Nós estamos pregando uma série no livro de Neemias, nós estamos estudando o livro de Tiago nas quartas-feiras, e a escola bíblica dominical, pelo menos aqui, tem sido sobre cristianismo e cultura. E é tão interessante que quando você participa dessas coisas, parece que a Bíblia, a mensagem da Bíblia se conecta. E uma vai conectando com a outra. E é uma mensagem única. Mas nós encontramos em Tiago, capítulo 1, que nós estamos estudando às quartas-feiras, Tiago diz que aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vocês sabem muito bem já o significado do que é bem-aventurado. Muito feliz, felicíssimo. O homem que
ler a Bíblia e não somente ouvi-la e negligenciá-la, mas que obedecer a palavra de Deus. Esse será bem-aventurado no que realizar. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui no comecinho desse trecho, na segunda parte do capítulo 8. O povo de Deus leu a sua palavra, entenderam a palavra de Deus e agora estão obedecendo a palavra de Deus, e o resultado disso é grande alegria. Tiago ainda nos diz para acolher com mansidão a palavra que em vós foi implantada. Acolher com mansidão ou confiadamente. Uma vez que nós conhecemos a intenção do nosso Deus, que é nos abençoar, que é nos trazer das trevas à luz, que é transformar a nossa vida de tristeza em alegria verdadeira, e então nós podemos confiar nele e acolher a sua palavra com mansidão, a palavra que em nós foi implantada, e então obedecê-la, confiando que Deus quer o nosso melhor. Mas então nós vemos, é notável e um tanto quanto revelador, que a primeira coisa que o povo de Deus faz aqui é celebrar uma festa. Isso não deveria passar desapercebido por nós. A primeira coisa que eles cumprem é uma festa, aqui no 7º mês. Nós vemos essas festas em Levítico e em Deuteronômio, elas são entregues ao povo de Deus, e ali são algumas festas que são entregues ali ao povo de Deus, que comunicam certas coisas específicas ao povo de Deus. Lá em Levítico, capítulo 23, nós encontramos o povo lendo a palavra de Deus e entregando ao povo de Deus que eles devem cumprir 3 festas: a Páscoa, o Pentecostes, ou a festa das primícias, e então a festa dos tabernáculos. Na Páscoa, nós sabemos o significado da Páscoa. A Páscoa celebrava quando Deus havia libertado o seu povo da escravidão do Egito. Ali o povo de Deus, então, deveria celebrar a Páscoa comendo pães asmos. Não deveria ter fermento algum. Eles deveriam comer aqueles pães rapidamente para se lembrarem de como Deus os salvou e como o povo de Deus teve que sair rapidamente ali do Egito. Além do mais, eles deveriam também celebrar o Pentecostes ou a festa das primícias. Essa festa era 50 dias após a Páscoa e marcava também o fim da colheita de trigo e a entrega da lei de Moisés, da lei a Moisés, no Monte Sinai. Ali, então, as pessoas iriam fazer ofertas a Deus. Uma vez que a colheita terminou, eles ofertavam as primícias de sua colheita a Deus, reconhecendo que tudo que eles tinham, vem de Deus. E a terceira festa, a festa dos tabernáculos, então, está em Deuteronômio 16:43. Olha a razão que a festa dos tabernáculos é dada ao povo de Deus. Para que saibam que as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Essa era uma festa que durava 8 dias, onde o povo de Deus acamparia em cabanas feitas de ramos de diferentes árvores, aonde quer que eles estivessem. É por isso que aqui no nosso texto diz que eles pegam os ramos e eles se acampam, olha só, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do Portão das Águas e na praça do Portão de Efraim. Isso deveria ser um momento de muita diversão para as crianças, né? Eu fiquei pensando isso. Os pais devem ficar totalmente enlouquecidos com essa semana, né, da festa dos tabernáculos, mas com certeza era muito divertido para as crianças. Eu lembro de acampar algumas vezes com meus pais e são boas memórias, mas eu tenho certeza que eles passaram alguns maus bocados ali acampando conosco
Mas então o povo de Deus, eles se acampavam onde é que eles estivessem. E isso para eles relembrarem de como Deus havia libertado o seu povo da escravidão no Egito. Além do mais, eles também lembravam que Deus havia provido, principalmente que durante 40 anos, Deus estava provendo, cuidando e guiando de seu povo. A festa durava 8 dias, onde o povo de Deus acamparia em cabanas feitas de ramos diferentes. O primeiro e o último dias eram santas convocações, eles não trabalhavam nesses dias, e eles ofereciam ofertas ao Senhor durante esses 8 dias. Todos os dias eles ofereciam ofertas ao Senhor, reconhecendo que tudo que eles tinham vem de Deus. Qual que é o significado dessas festas? Qual que é o significado dessa festa dos tabernáculos e por que essa foi a primeira coisa que o povo de Deus teve que cumprir ao serem restaurados como povo de Deus? Bom, o significado da festa é aqui nós falamos um pouco. O significado é a liberdade do povo de Deus da escravidão do Egito, principalmente da Páscoa. A festa dos tabernáculos, a liberdade, isso está no fundo, no background, né, ali, está no fundo também, mas principalmente a festa dos tabernáculos, eles reconheciam a provisão de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo durante 40 anos no deserto. Se vocês se lembram, algumas formas, e o povo de Deus vai lembrar essas formas no capítulo 9, nós veremos posteriormente, mas algumas formas da provisão de Deus para com o seu povo no deserto. A água amarga, lá em Mara, torna-se doce. A água sai da pedra. Deus deu maná a seu povo para eles não passarem fome, para eles comerem. Codornas, ou codornizes, como diz a Ara. Deus deu a eles uma nuvem para servir, para providenciar sombra durante o dia e guiá-los e mostrar qual que era o caminho. E Deus deu um pilar de fogo à noite para esquentá-los, protegê-los e guiá-los durante a noite. Além do mais, no versículo 21 do próprio capítulo 9 de Neemias, quando o povo começa a refletir sobre como Deus havia cuidado deles por tanto tempo, olha só o capítulo 21, falando sobre o povo lá no deserto. Desse modo, o sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Durante 40 anos no deserto, Deus cuidou deles de uma forma miraculosa. E então o povo de Deus, ao serem restaurados num relacionamento com Deus, a primeira coisa que acontece é que eles lembram da graça de Deus, do cuidado de Deus e do amor de Deus constante para com eles. E o resultado nós vemos no versículo 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. E houve muito grande alegria. O povo de Deus, uma vez que eles se voltam à palavra de Deus e obedecem à palavra de Deus, eles são abençoados e experimentam de uma verdadeira e abundante alegria. Eles se lembram do amor de Deus e do cuidado constante de Deus para com eles. E eles então experimentam essa verdadeira alegria. Eu estava relembrando de uma das coisas que aconteceu com a minha família quando eu era menor, né? Nós fomos aos Estados Unidos quando eu tinha 5 anos de idade. Meu pai foi estudar e fazer doutorado lá, e nós ficamos durante quase 5 anos, 4 anos e meio nos Estados Unidos. E quando nós fomos, o dólar estava 1 para 1. Boas, gratas memórias, né? Ótimas memórias. O dólar estava 1 para 1.
E quando nós estávamos lá, o dólar foi 2 para 1. Um dólar agora valia R$ 2. E o sustento continuou o mesmo. Estava sendo enviado por nós. Pela graça de Deus, a igreja aqui no Brasil enviava o sustento para nós e nos ajudou, nos sustentou durante todo aquele tempo. E eu me lembro do meu pai contando isso depois, posteriormente, que chegou uma época que ele estava, se eu não me engano, minha mãe estava doente, nós havíamos voltado de uma viagem, não sabíamos o que íamos comer, e realmente o dinheiro estava muito pouco. E meu pai, preocupado e ansioso com isso, recebe uma ligação de um amigo dele do seminário. Falou, um amigo chinês, né, perguntando, você gosta de comida chinesa? Amamos, gostamos. Eu fiz comida demais aqui para eu e meu filho e sobrou muita comida, eu vou levar aí para vocês. Nossa, que bênção. Sim, traga. Além disso, aquele colega levou comida e chegando ali falou, olha, você é muito bom em pesquisa e eu estou começando a minha dissertação, você poderia fazer a pesquisa para mim da minha dissertação e eu te pago adiantado. E ele escreveu o cheque ali mesmo e deu ao meu pai. Essas são só algumas formas de como Deus tem providenciado e cuidado de nós, de mim e da minha família durante todos esses anos. E eu tenho certeza que, se você parar alguns minutos para pensar, você também vai relembrar de várias formas, nos mínimos detalhes, de como Deus cuidou de você e te guiou todos os instantes da sua vida. Meus irmãos, às vezes, ao obedecermos a Deus, nós somos levados a situações drásticas, a situações difíceis. Nós somos levados ao deserto. Mas é justamente nessas ocasiões e nessas situações que nós experimentamos da provisão, do amor e do cuidado de Deus. Se o povo de Deus não tivesse ido ali ao deserto, eles nunca veriam como Deus havia provido, sustentado e cuidado deles. Eles nunca teriam experimentado aquilo. Ao obedecermos a palavra de Deus, sim, nós seremos zombados, nós teremos uma vida um pouquinho mais difícil aqui na Terra, vivendo numa cultura e numa sociedade que opera com valores contrários aos nossos, mas ao mesmo tempo nós teremos um cuidado que vem somente do único Deus, do todo-poderoso Deus. E um amor que vem somente de Deus, o Pai. Mas, por fim, a festa dos tabernáculos nos revela a maior festa de todas. E ao cumprirem e celebrarem a festa dos tabernáculos, o povo ali também pensaria nas promessas que haviam sido feitas a eles. A festa dos tabernáculos nos revela também as bodas do Cordeiro, a maior festa de todas que nós iremos experimentar. Assim como a mesa da ceia está diante de nós, a festa dos tabernáculos também, de alguma forma, apontava para a maior de todas as festas. A festa dos tabernáculos significava ali liberdade da escravidão do Egito. Significava ali a provisão, o cuidado, o amor de Deus para com seu povo durante 40 anos no deserto. Mas a festa dos tabernáculos era um holofote para demonstrar a maior liberdade de todas, a maior provisão de todas e a maior festa de todas. Gálatas 5:1 diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Nós experimentamos a maior liberdade de todas porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. De alguma forma, a festa dos tabernáculos, que comemorava a liberdade da escravidão do Egito, também apontava para a necessidade de uma liberdade maior, para a necessidade da liberdade daquele povo da própria escravidão de seus pecados. Essa festa também apontava para a maior provisão de todas, que também é Cristo na cruz, provisão que Deus nos dá para suprir todas
as nossas necessidades. Além do sacrifício de Cristo na cruz, por causa desse sacrifício, nós agora também temos um sumo sacerdote constantemente intercedendo por nós. A maior provisão de todas. O Filho de Deus intercedendo especificamente por você, todos os dias, constantemente na presença de Deus, o Pai. E a festa dos tabernáculos também aponta para a maior festa de todas, a maior alegria de todas. Olha só a descrição da volta de Cristo em Isaías 25, 6-9. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o nosso Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegremos. Na sua salvação exultaremos e nos alegremos. A volta, a segunda vinda de Jesus Cristo é a nossa maior alegria. Agora, uma vez que nós fomos salvos e nós temos toda a certeza do amor de Deus para conosco, a certeza de sua provisão para conosco, nós ansiamos pela volta de Cristo, onde nós vamos participar de um grande banquete com Ele e de uma grande festa. Apocalipse 19, 7-9. Mais especificamente sobre a ceia, que também representa tudo isso. Diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Meus irmãos, assim como nós vimos no capítulo 7, que os verdadeiros adoradores foram nomeados, foram escolhidos, foram discernidos, não são todos que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como nós iremos participar em poucos instantes da Santa Ceia, não são todos agora que são chamados à Santa Ceia. São para aqueles essa festança, essa alegria, essa grande festa, esse grande banquete é para aqueles que entregaram a sua vida, que confiam em Deus de todo o seu coração. O grande banquete é para o povo de Deus, que leu, entendeu e obedeceu a sua palavra. E agora vive uma vida de obediência e de fidelidade a Deus. E se submete à sua palavra. Se você ainda não fez isso, o que você está esperando? A intenção de Deus é te abençoar, é transformar a sua vida. Nós vimos a intenção de Deus, o seu caráter, o seu coração bondoso aqui. Nós podemos confiar nesse Deus para obedecê-lo, para segui-lo com toda a nossa vida. Meu irmão, se você ainda não fez isso, hoje é a sua chance. Mesmo onde você está, você pode orar a Deus e entregar a sua vida a Ele,
pedir para Deus transformar a sua vida e te mostrar a verdadeira alegria que nós vimos até na primeira parte de Neemias, que é seguir os propósitos de Deus para nós. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por ser um Pai tão bondoso, amoroso, cuidadoso, que zela por nós, que cuida de seu povo de maneiras que nós nem enxergamos, nem sabemos. Tua palavra diz que o Senhor não dorme, mas está constantemente trabalhando em prol de seus filhos. Pai, nos ajude a confiar em Ti, nos ajude a confiar no Teu caráter bondoso. Pai, nos ajude, confiando em Ti, a obedecermos a Tua palavra, a sabermos que a Tua palavra é para o nosso bem, que o Senhor intenciona nos abençoar através da Tua palavra. Nos ajude, Pai, a sermos conhecidos como o povo da palavra de Deus, que conhece, segue e obedece a Sua palavra, porque conhece o Senhor. Esteja conosco, Pai, nos transforme, nos faça conhecer a verdadeira alegria e estarmos no centro dos Teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém.